Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje vou iniciar aqui minha colaboração com o pastor Aderson no estudo do livro Crer é Também Pensar. Semana passada, o pastor Aderson iniciou o curso a respeito desse livro. Hoje ele não pôde estar presente e pediu para que eu pudesse estar com os irmãos e espero poder colaborar aqui com os irmãos, com o pastor, com a igreja e comigo. Eu só de estar preparando para dar essa aula já aprendi muita coisa. Então, Deus fazendo a sua vontade em nós. Todos já estão devidamente ajeitados. Vamos fazer então uma oração para iniciarmos. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui nessa manhã, para aprender mais da sua vontade nas nossas vidas, para estar mais próximo de Ti, Deus, seguindo os seus caminhos, seus ensinamentos, e colaborar para a sua obra, Pai. Abençoai-nos nesse momento. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Esse livro, ele trata de uma questão que, pelo menos para mim, sempre foi um ponto de interrogação, que qual a função da razão na nossa vida cristã, A fé, por exemplo, a fé é algo que a gente crê por crer, ou nós cremos porque usamos a razão e através da razão entendemos as promessas de Deus para a nossa vida e por isso cremos, E esse livro ensina muito bem a importância da razão na vida cristã, Ali nos ensina por que o cristão deve usar a mente, Nós devemos usar a mente para conhecer a palavra de Deus, Nós não podemos ficar só nos ritualismos, tem os caminhos, que são viver só da experiência, como se aquilo que a gente vai sentindo no dia a dia vai nos guiando. Não, nós temos um livro, que é a Bíblia, que traz a palavra de Deus, que traz a vontade de Deus para as nossas vidas, que nos ensina sobre Deus, e nós, para estudarmos a Bíblia, temos que usar a mente, As crianças vão para a escola, estudam, depois alguns vão para a universidade, depois adultos vamos para o trabalho, e para tudo nós usamos a mente. Para crescer na palavra de Deus, também temos que usar a nossa mente na leitura da Bíblia, na interpretação do que Deus quer para nós. Em tudo na nossa vida, quando nós estamos na escola, nós estamos adquirindo linguagem, Nós aprendemos matemática, é a linguagem da matemática. Aprendemos português, a linguagem do português. Depois, no trabalho, nós aprendemos a linguagem do nosso trabalho, qual o nosso ofício, qual a nossa atividade. E a Bíblia é a mesma coisa. Nós aprendemos a linguagem da Bíblia, Um gentil, quando ouve um cristão falando sobre determinadas coisas da Bíblia, não entende, não tem linguagem suficiente para aprender. Vamos partir para um lado distante do estudo bíblico para a gente poder compreender isso melhor. Um botânico, Um botânico, ele vê um tronco de uma árvore, vê uma árvore, ele já descreve ali o que tem na casca, o que tem embaixo da casca, usa os termos científicos, ele olha a folha, já diz lá o que aquela folha tem. Para nós não, nós olhamos lá e para nós aquilo é uma árvore. Nós não conseguimos ter um entendimento, nós não temos linguagem, porque nós não estudamos aquilo. Então, nós não conseguimos compreender completamente o que é uma árvore. Um engenheiro chega aqui, ele vai falar, aqui tem os pilares, em cima tem as vigas, enfim, ele vai descrever toda essa estrutura que, para nós leigos, nós não temos linguagem para isso. Por quê? Porque nós não estudamos isso. É a mesma coisa um gentil quando se depara com a Bíblia, uma pessoa que não estudou a Bíblia, que não usou a mente para aprender a Bíblia. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu vou... Quando Mateus, em Mateus 25, 1 a 13, fala da parábola das virgens, Eu vou ler aqui para vocês compreenderem
A dificuldade de quem não tem a linguagem bíblica para interpretar o que Deus está nos falando aqui. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas cadeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas cadeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, e o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Uma pessoa que não conhece a palavra, praticamente não vai conseguir extrair nada de entendimento bíblico a respeito do que está escrito aqui, né? Fala aqui 10 virgens, né? Que são 10 virgens, né? O noivo, quem é o noivo aqui, né? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, porque 5 estavam com o óleo para acender ali a lâmpada, e a lâmpada, né? O que é a lâmpada, né? O óleo, o que o óleo significa aqui? Então, são todas questões que para nós, é claro, né? Ali são as 5 prudentes, são as que estavam espiritualmente preparadas, né? Que estavam com óleo para acender a lâmpada, para ser luz no mundo, né? Que são luz no mundo por estarem ligadas com Deus, né? Ao final, né, quando fala, né, estejam preparados, né? Nós, como cristãos, nós sabemos que Jesus não disse a hora que ele voltará, o momento, então nós temos que estar sempre preparados. Mas essas são todas interpretações que nós temos linguagem para fazer, mas desde que nós usemos nossa mente para ler a Bíblia, para estudar, para nos preparar, para ter o entendimento, né? Tem uma outra passagem que eu acho bem interessante, que ela é bem simples, né? E às vezes a gente passa desapercebido, mas se a gente tem uma linguagem bíblica, a gente consegue pegar, né? Em João 20:15, quando Jesus, após ressuscitar, ele aparece ali para Maria Madalena, e ela confunde ele com um jardineiro, né? Por que jardineiro, né? Que isso significa, né? Pode passar despercebido para quem não está com a linguagem, para entender que o jardineiro é aquele que esteve no jardim do Éden, que é naquele momento inicial em que não tinha o pecado. E Jesus, ele volta naquele momento para retirar os pecados. Ele morreu para tirar os pecados, então ele volta ali nessa figura do jardineiro, na primeira aparição que ele tem. Nós vamos também lá para... Enfim, eu estou tirando alguns exemplos da Bíblia, só para nós vermos a importância, né, de a gente usar a mente para leitura, para entender, para estudar a palavra. Quando nós vamos lá para Êxodo 20:5, nós temos lá, deixa eu só ler aqui fala das futuras gerações, né, que os pais, né, se não seguem o caminho, eles vão estar até a terceira, quarta geração, não sei se colocou ali, mas enfim, eu vou ler aqui, que até a terceira, quarta geração vão ter os problemas das falhas, né, dos pais. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Quem lê esse versículo isoladamente, não tem uma linguagem bíblica, vai falar: poxa, mas Deus é injusto, por que vai castigar os filhos, né,
por algo que eles não fizeram, né, que seus pais fizeram, né? Agora, quando a gente estuda a Bíblia e, né, faz um estudo contextualizado, uma interpretação conforme a vontade de Deus nas nossas vidas, conforme a justiça de Deus, a gente consegue compreender que o que acontece ali são os exemplos. O pai, quando comete um erro e o filho vê esse erro, o que o filho vai fazer? Ele vai repetir. Nós somos o espelho dos nossos filhos, né? E a gente vê esses exemplos na própria Bíblia, né? Abraão, ele teve, vou colocar aqui 2 exemplos que ele teve, né? Um primeiro, da confiança em Deus, quando ele leva Isaac para ser sacrificado. Ali, o que ele está passando para Isaac? A confiança que ele tem em Deus, o temor, a submissão completa a Deus. E isso Isaac leva para a vida dele futura. Esaú e Jacó seguem no mesmo caminho, José segue. Essa virtude é repassada aos filhos. Em uma outra situação, infelizmente, Abraão não teve essa mesma atitude positiva, né? Ele vai com Sara e chega num determinado local, e para proteger ele, né, ele combina com Sara que, se alguém perguntasse se eles eram marido e mulher, que Sara falasse que não, que eles eram irmãos, né? E essa mentira faz com que o rei lá, né, que se aproxima de Sara, tenha suas consequências com Deus por estar, né, com a esposa de Abraão. E, no final das contas, né, Deus resolve todo o problema, mesmo o rei depois descobrindo que ela era, na verdade, esposa de Abraão. O rei não vai matar Abraão, né? E por que não mata Abraão? O que a Bíblia nos ensina ali? Que Abraão, desde o início, devia ter falado que era a esposa dele, porque Deus ia proteger. Mas essa mentira ficou. E aqui o que acontece com Isaac? Comete exatamente o mesmo erro. E, de novo, Deus protege, né? E aí essa mentira de novo ficou, que a mentira poderia ser falada, porque a mentira já foi posta para os filhos, né? Esaú e Jacó. O que acontece, Esaú e Jacó? Jacó se passa por Esaú, numa mentira assim, perante o pai, perante Isaac, para ser considerado ali o primogênito. De novo a mentira. Então, aí o que acontece? Lá, a primeira mentira, lá na primeira geração, trouxe problemas para todas as gerações. Não é que os outros, que Deus trouxe, né, o castigo, a consequência, digamos, né, para todos os filhos, só porque o pai errou. Não, todos erraram, mas a partir de um exemplo do pai. Mas como que a gente consegue ter essa interpretação? Estudando a Bíblia, não tem outro jeito, usando nossa mente, nossa razão, né, para entender tudo isso. E só foi acabar com José, né? Quando José ele já vem com e aí a quarta geração, ele enfrenta os problemas e sempre falando a verdade, acreditando que Deus vai estar com ele, estará com ele, e com isso ele vencerá ao final. E ele vai para a cadeia por causa da verdade. Ele sai da cadeia, primeiro ele por causa dos irmãos, né, que fazem o que fizeram com ele, vendem ele como escravo. Depois ele é preso, porque, né, sempre com a verdade como razão da vida dele, e, ao final, ele fica lá como braço direito do governador, consegue trazer toda a família dele, honrando o nome de Deus sempre, quebrando essa questão das consequências da mentira, né? Passando para a gente continuar aqui nos capítulos. O livro ele é dividido em alguns capítulos, e eu fui preparando mais ou menos o que falar conforme o livro vai trazendo, né, as questões sobre o uso da mente, da razão na vida cristã. Na sequência, o livro vem nos ensinando, então, que ficar só no intelectualismo também não é o correto, né? A gente ficar só lendo a palavra, né? Nós alugamos uma casa de um cristão, e ele deixou lá na casa uma enciclopédia são 8 do Velho Testamento, do Antigo Testamento, 8 do Novo Testamento, 8 livros, mas são livros de mais de 2.000 páginas, e as folhas são desse tamanho aqui, são de A4, e
E eu falei assim, bom, eu vou ficar a minha vida inteira para ler tudo isso, né? E ali ele fala, engraçado que ele na introdução ele fala, olha, eu estudei e ainda sou um leigo na palavra de Deus. Falei, poxa, se ele escreveu tudo isso, ele é leigo, imagina, né? Aí eu falei, bom, vou ter que ter muito ainda a remar. E é isso mesmo, meu filho lá. E é isso mesmo, né? O ensinamento de Deus ele é eterno, né? A gente vai estar sempre aprendendo. E cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vai, né? Durante a pandemia, eu coloquei como meta ler a Bíblia inteira, né? E fiz essa leitura, concluí a leitura. Mas cada vez que eu pego de novo o livro, né? A gente está sempre aprendendo uma coisa nova, vendo uma coisa diferente, né? E aprendendo. E o outro lado também não é correto, né? Ficar só na prática, que é isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Ficar também só no ritualismo, na ação social, fazendo o bem para os outros, lógico que isso é importante, mas não devemos ficar só nesse caminho também. Jesus, quando ele vem, né, que é nosso exemplo de vida, né, ele ensina muito, né, ou seja, usa muito a mente, estuda a palavra, né, e passa isso, né, nos ensinamentos, mas ele também está na prática, ele está fazendo milagre, ele está perdoando, está socializando, está sempre com os apóstolos, indo para um lado, indo para outro, passando, né, com as multidões, enfim. Ele é o nosso exemplo e ele mostra muito claro para nós, né, esse uso não só do intelectualismo, mas também da ação e nos demonstra, né, que nós devemos seguir esses dois caminhos, ter a ponderação, né, não ficar nem só no intelectualismo e nem só, né, numa prática, para termos aí uma vida cristã completa. Uma das nossas obrigações, né, como cristão, é conquistar o mundo para Cristo, né, levar a palavra, enfim, o pastor hoje colocou aqui, né, estarmos ligados na videira para produzirmos frutos, né. Então nós temos essa missão. E nessa missão também aparece de novo a mente, né, como um instrumento essencial. Infelizmente, né, lá atrás se usou da força, né, das armas para se levar a palavra e impor, né, o cristianismo, né, que foram as cruzadas. Né, esse livro traz para nós o erro, né, que se cometeu. Né, nós tivemos aí um período sombrio, né, da Idade Média, né, que, infelizmente, tentou se impor o cristianismo pela força, né, pelas armas, e não pela mente. Quando Jesus, né, aqui como exemplo para todos nós, usou a mente, ele usava o ensinamento, ele usava o exemplo dele de vida, né, o fazer o bem para o próximo, né, era por esse caminho que ele seguia para levar, né, o conhecimento, né, da palavra, o amor de Deus, e não através das armas, da morte, né? Pelo contrário, né? Quando vieram prender Jesus, que, né, um dos discípulos corta a orelha de um dos soldados, Jesus imediatamente manda ele parar. Não é esse o caminho, né? Não é essa forma que vamos utilizar. Nós vamos utilizar usando a mente, a razão, o ensinamento. E por que, né, tudo isso, né? Qual é a origem bíblica disso, né? Que o homem ele foi criado para pensar. Deus nos criou assim, ele nos fez diferente, fez o ser humano diferente, justamente nessa peculiaridade, né? Nos criou seres racionais, né? Nós temos os animais que se distinguem da gente, justamente na questão da razão, do uso da razão, né? Nós temos as coisas, enfim, e temos o ser humano, né? Criado por Deus com a razão, com a mente, com a capacidade de entendimento. Isso está lá desde Gênesis 2 e 3, que nos traz isso, e aí temos outras diversas passagens, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos provam isso, né, o entendimento. Todo momento a Bíblia fala em entendimento, né, fazer as coisas com entendimento. E se fomos criados com entendimento,
Muito obrigado. Se nós fomos, então, criados com entendimento, temos que fazer uso desse entendimento, pois Deus não nos daria entendimento se não fosse para que nós usássemos para a glória do nome de Deus. O pastor Aderson deixou umas telas para mim, e não sabia se seria exposta aqui ou não, aí eu selecionei essas partes aqui, eu vou pedir licença para ler, porque eu tirei exatamente do que ele colocou como um resumo, né, para trazer, e eu achei bem interessante esses trechos, né? Então, abra aqui os parênteses. Os homens, ao deixarem de agir racionalmente, procedem por instinto, à semelhança dos animais, contradizendo, assim, a criação, pois fomos criados por Deus como seres racionais. Deus se revelou por intermédio de palavras às mentes humanas. Sua revelação é uma revelação racional a criaturas racionais. Nosso dever é receber sua mensagem, submetermos a ela, esforçarmos-nos por compreendê-la e relacionarmos-la com o mundo em que vivemos, né? É mais ou menos o que eu venho, né, tratando aqui, né? Deus, a nos criar seres racionais e nos dar o ensinamento através da palavra, e a palavra é compreendida pela razão, né? Nós temos que, como cristãos, honrar isso, né? Honrar essa sabedoria que Deus nos deu, esse conhecimento, a razão que Deus nos deu, né? E utilizarmos ela para compreender a vontade dele nas nossas vidas. E assim agimos no nosso dia a dia. Continuando aqui com mais uma vez, extraindo lá dos resumos, né, que o pastor enviou. Esses resumos são aqueles que o pastor geralmente coloca na tela, tá? Só para situar, né, o entendimento aqui. Então, o próprio fato de que Deus se revelou por palavras, mostra que nossa mente é capacitada para o entendimento, né? Ao Ele se revelar para nós através da Bíblia, da palavra, né, Ele mostra que nós temos capacidade e temos que usar a mente para esse fim. Uma das mais elevadas e mais nobres funções da mente humana é receber a palavra de Deus, e assim ler a mente de Deus e pensar conforme seus pensamentos, como pela natureza, como pela Escritura, né? Porque também Deus se manifesta através da natureza, foi uma das coisas que o pastor colocou aqui na aula passada, né? Todo ser humano ele já nasce no coração dele com as marcas de Deus, né? Com um entendimento prévio do que é certo, do que é errado, um sentimento que nós temos, né? E aí aquelas pessoas, os gentios ou os esquimós, enfim, pessoas que estão fora, que ainda não tiveram contato com Deus, eles podem no dia do juízo, eles vão participar do juízo? Vão pelaquela marca que Deus coloca em todos, né? Desde quando que nasce, do entendimento superficial do bem e do mal, né? E todos também nascem com a capacidade do livre-arbítrio, de seguir o sentimento do bem ou o do mal, e aí o juízo, né? Então, na própria natureza, né, seja do ser humano, seja nas coisas, né? Quando olhamos para os céus, né? Outro dia meu filho me perguntou assim: pai, o senhor sabia que tem mais estrelas, né, e planetas do que grãos de areia? Eu falei: filho, calma aí, vamos estudar isso. E realmente são tantas galáxias, tantas galáxias, tantas galáxias. Nós temos no nosso sistema, né, solar, que tem uma estrela e diversos planetas, são 8 ou 9 planetas. Acho que um deles não está sendo mais considerado planeta. E temos a galáxia, que são várias estrelas, né? Nossa galáxia ela está formada por várias estrelas, por vários, não tem só o nosso Sol e nosso sistema, né, solar, são várias na nossa galáxia. Só que isso é uma galáxia, e tem milhares e milhares de galáxias. E aí são trilhões de estrelas que existem. O que se consegue ver hoje por instrumentos, né, telescópios que até hoje foram criados, né, porque daqui a pouco vão criar telescópios, instrumentos mais potentes que vão ver outras. Então tem mais realmente do que grãos de areia. Agora, como tudo isso funciona, se não pela mão de Deus? Sem nossa vida, né? Minha irmã sempre fala, né? Minha irmã foi quem me conduziu para o caminho cristão, né? Nosso corpo humano, quer milagre maior que esse? Minha irmã é médica.
Ela fala toda vez, ela é ginecologista e obstetra, ela fala, o nascimento não existe, não tem como. Como isso acontece, se não por Deus, se não por a ação de Deus? Cada célula, como o funcionamento de cada célula, nosso organismo comemos, os alimentos, né, as vitaminas saem do alimento, e aquilo que não serve a gente descarta, o coração batendo sem a gente nada fazer para que ele bata, o ar que a gente respira, né, respirou o ar, deu oxigênio, deu vida, né? Então, como duvidar da existência de Deus diante dessas evidências pela natureza? E nós ainda temos um privilégio de ter também essas evidências pela palavra, né? E aí, o uso da mente para entender todas essas questões, fazermos uso da nossa mente para isso. Partindo aqui já para um outro tópico. Temos também que estar atentos que a mente humana, com a queda do homem para o pecado, também foi afetada pelas desastrosas consequências da queda, né? Ao o pecado ingressar na vida humana, o homem como um todo, ele é afetado por isso, consequentemente, sua mente também. Então, ao nós não cuidarmos da nossa mente, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo com que ela fique cada vez mais para o lado do pecado, né? Então, cada vez mais sujeita às questões que não são de Deus. Aí a importância ainda maior, né, com a vinda do pecado, de nós se aproximarmos, conhecermos a palavra de Deus, para que nossa mente esteja protegida dessas questões, né, do mal, né, de todas as mazelas que vieram junto com o pecado para nossas vidas. Nós temos assim um exemplo que é muito claro do uso, né, do pensamento, da nosso intelecto, da nossa razão para o nosso dia a dia, que é no trânsito, né? Se nós estamos no trânsito, alguém passa e nos dá uma fechada, se nós não pararmos para pensar, imediatamente, o que nós vamos fazer? É xingar, é brigar, é buzinar, pior ainda, né? Outros que param e ainda começam a perseguir o carro da frente. Agora, se nós paramos para pensar e falamos assim, calma, Deus, o que Jesus Cristo faria nesse momento? O que Deus nos ensinou para esse momento? Nós nos aquietamos, deixamos outro carro seguir o caminho, nós ficamos bem, não vamos nos estressar, não vamos passar por um nervosismo, não vamos criar uma situação de briga, não vamos eventualmente dar causa para a nossa própria morte, porque se esse indivíduo está com uma arma ali, resolve, né, isso vira uma briga, ele sai, como já aconteceu em diversas situações. Então, o que Deus quer para a gente, né? Ele quer que a gente use a nossa mente, que a gente use ela para entender, né, a vontade dele, para que a gente tenha uma vida em abundância, que foi também o que ele prometeu para nós, né? Uma vida sem preocupações, né? Ontem a Karina esteve aqui na igreja, minha esposa. Um minutinho. É que coincidentemente, bom dia, irmãos. Coincidentemente, ontem, as mulheres que estiveram aqui podem testemunhar junto comigo, né? Que nós tivemos a palestra da Daniela, psicóloga, esposa de um pastor, né, da Igreja Batista em Vinhedo, e ela estava falando justamente sobre isso, né? De uma outra forma, mas se as irmãs entenderem de forma diversa, até me corrijam, mas me parece muito semelhante, porém, de uma outra abordagem. Falando sobre a inteligência emocional, né, ela citou aquele versículo que fala, né, irai-vos, porém não pequeis. E ela esclareceu de uma forma muito direta que os sentimentos, as emoções, eles existem em nós. Então, nós não precisamos nos sentir culpados pelo sentimento, né? Os sentimentos existem. Porém, o que nós devemos fazer é moldar a nossa reação, né? É a reação que é o pecado, né? E não o sentimento. Nós ficaremos irados, ficaremos tristes, alegres, tudo. Porém, o que a gente faz com essa emoção é o que
é pecado, né? Então, e para isso nós usamos a nossa mente, né? Nós fazemos o que ela mesma disse como uma higiene mental, né? Nós devemos parar, pensar, refletir o que Jesus faria nessa situação, se eu respirar fundo, se eu tiver sabedoria para não agredir de volta, será que não é o que Jesus quer? Ao invés de eu agir como ele falou, até como um animal irracional, que, né? Essa é a nossa diferença, né? Em relação aos animais. Então, embora sob um outro ponto de vista, me parece que tem tudo a ver com esse uso da mente, né, para a gente evitar essas situações. E isso seria também, né, uma inteligência emocional, né, que eu acho que não é só para nós mulheres, né, embora nossos hormônios acho que demandem até mais o uso da inteligência emocional, porque nós temos, além disso, os hormônios, porém, acho que todos nós, como humanos, precisamos, né, dessa inteligência emocional. Era isso. Obrigado. Desculpa, eu não falei no início, mas, como sempre o pastor Aderson fala, né, o microfone está aberto, e até, assim, prefiro que estejam participando, colocando, porque eu, diferentemente do pastor Aderson, não tenho, né, a base bíblica que ele tem. Então, vamos fazer dessa forma participativa, como a Karina colocou aqui, né, e todos contribuindo, né, para a gente para crescermos juntos aqui na palavra. Alguém já quer? Então, por favor, né, querendo colaborar, participar, né, fiquem à vontade, até para questionar também, se eu conseguir responder, senão, na próxima a gente pede ajuda para o pastor Aderson. Então, tem essa importância, né, de a gente, em razão, né, da queda, né, da entrada do pecado, da gente, por mais razão ainda, por mais motivo ainda, cuidarmos, né, da nossa mente, de estudarmos a palavra, de crescermos espiritualmente, né. Coloquei aqui, né, se estamos nesse caminho e algo de errado acontece, né, se a gente tem algum problema, tendemos a entrar em desespero, né, eu tive um exemplo essa semana, né, como sabem, eu sou magistrado, né, sou juiz, e um dos motivos que eu fui para a magistratura foi um caso de um cliente meu que eu entendia que ele tinha todo o direito, e eu passei uma experiência muito ruim em um tribunal, que um desembargador se dirigiu diretamente ali para mim como advogado e falou: olha, nem adianta mais voltar no meu gabinete porque esse processo já está perdido. E eu vi que ali a questão era uma questão que não era da justiça, era uma questão extra-justiça, uma questão extra-autos que levou ele a ter aquilo, né? Até uma advogada que estava ao meu lado falou assim: nossa, eu nunca vi isso, né? Ali, naquele dia, eu falei: não, eu não vou mais seguir como advogado, porque eu estou vendo que, como advogado, eu não estou conseguindo fazer a justiça. Eu falei: você, juiz, quem sabe, como juiz, eu consiga, né? Aí eu que vou dar a decisão. Foi uma decisão, foi difícil eu tomar esse caminho, né? Porque já advogava há 8 anos, tinha minha carteira de clientes, aí fui falar com a minha irmã, né, o que ela achava, minha irmã já mais velha, médica, enfim, cristã, e eu falei, fui me aconselhar com ela. E ela fica de joelhos, né? E eu conversando com ela e chorando, e ela fica de joelhos, a resposta virá. E ao final das conversas, enfim, fui para o lado realmente da magistratura, fui estudar, né? Fiquei só com alguns clientes que eram suficientes para me manter, aqueles clientes que davam, né, que tomavam mais meu tempo, eu acabei rescindindo os contratos, e fui me dedicar aos estudos para poder fazer o concurso para juiz. Passei no concurso para juiz, e hoje sou juiz, mas quis o destino que eu tivesse uma causa, né, que eu comprei um loteamento, e tive que entrar na justiça como parte, né, aí não mais como advogado, e nem como juiz, porque não sou eu que julgo esse caso, né, obviamente. E o meu irmão, essa semana, ele me liga: olha, aconteceu uma coisa no teu processo que eu não estou entendendo. E eu liguei para o desembargador que cuida desse processo, e ele falou assim: olha, mudei meu entendimento, porque todas as decisões que existem, é um loteamento grande aqui de Jundiaí, vários loteadores, vários adquirentes de lotes entraram com uma ação, porque eles não entregavam o loteamento,
E o tribunal é todo favorável a nós, né, que compramos os lotes, porque a loteadora errou realmente. E aí ele falou, olha, o desembargador, né, teve lá, eles tiraram do julgamento o processo, voltou para o desembargador, eu liguei lá para o gabinete dele, ele falou que não adianta nem eu ir lá, que ele não vai mudar o entendimento dele, que ele já mudou. E aí eu lembrei lá de quando eu era advogado, né, que foi a mesma coisa, não adianta voltar no meu gabinete que o teu cliente já perdeu essa causa. E eu falei para o meu irmão, poxa, mas eu já sofri tanto com esse loteamento, né? Eu fiz um projeto da nossa casa para a gente construir, meus filhos eram pequenos, eu queria ir para esse loteamento, porque tinha lá uma área de lazer para eles brincarem. Agora eles já cresceram, não consegui construir a casa lá, porque não entregaram, perdi todo o projeto, nós nos esforçamos, fomos para São Paulo umas 3 vezes, com os arquitetos que foram indicados por um amigo, enfim, perdi tudo, foi tudo. E, além disso, ainda vou perder a ação, pelo que meu irmão falou. Então, isso veio, né, na minha mente. A primeira reação é de desespero. Eu falo, não é possível que isso está acontecendo, não é possível. E aí, sofri um pouco com isso, né, como humano, infelizmente, né, não vem logo a palavra, né, que nos conforta, né, que hoje o pastor falou, que esteja na videira, que você estará sempre sendo protegido. Isso, infelizmente, às vezes não vem na nossa mente como deveria, por erro nosso, né, no caso meu. Mas o que eu tenho, assim, que eu sempre sinto é que eu gosto muito daquela música que fala, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E eu sempre tenho fé, creio, né, que aquilo vai passar. Uma hora eu falo assim, calma, Carlos, calma, que você está com Deus, isso vai passar. E na minha mente, olha como, de novo, aqui a mente pequena, né? Eu falei, a hora que ele soltar, na hora que ele liberar essa decisão, essa decisão não vai ser tão ruim assim, e você vai se acalmar. Então, espera, né? Confia, tenha fé. Ou seja, eu estava de novo confiando no homem, de novo confiando em questões materiais, e não é isso. Mas eu ali, e por isso até que só isso não estava sendo suficiente para me acalmar. E aí, preparando essas aulas, né, e estudando, e isso foi me aliviando. E aí ontem até minha esposa falou, parece que está melhor hoje de noite. E não foi o homem, não foi a decisão judicial material, não foi isso que acalmou meu coração. Foi Deus agindo na palavra, nos estudos para essa aula, eu aprendendo que, calma aí, não é isso que vai me trazer felicidade. Né? Não é, isso aí são questões momentâneas, passageiras, que nos afetam, que nos aborrecem, mas e o eterno, né? E Deus na nossa vida? Né? E a tua mãe? Porque sempre fala assim, poxa, minha mãe, né, pelo que meu pai conta, pelos meus familiares contam, ela sempre foi uma pessoa assim, excelente, né? Ninguém tinha o que falar. E Deus levou ela, com câncer. Então, se eu for pensar em questões da terra, materiais, calma aí, isso não tem sentido nenhum, né? Por que minha mãe foi levada nessa situação? Tem que pensar no eterno, tem que pensar em Deus, né, como Ele, como Criador, como Salvador, e que ela está hoje numa eternidade, né, esperando o momento dela para ter o juízo, e no juízo, né, receber um juízo positivo, e assim eu creio pelo que ela era, né? Então é isso que realmente interessa, não é se lá vou perder esse loteamento, se lote ou não, isso aí são passagens da nossa vida, né? Problemas que todos nós vamos enfrentar, né? Um câncer na família, né? Que é coisa mais grave que isso. A minha mãe, eu tinha 11 anos, né? Quando ela foi diagnosticada com câncer, eu tinha 5. Aí ela faz a cirurgia, era no cérebro, ela volta já com algumas, né, sequelas, mas ainda eu pude conviver com ela e ela me ensinou muita coisa, mesmo nas dificuldades dela, né? E quando eu tinha 10, volta o câncer. E o médico já tinha falado para meu pai, quando voltasse não tinha mais o que fazer. E aí ela vai, realmente volta, eles fazem uma nova cirurgia, mas com 3, 4 meses depois volta de novo o câncer. E ela vai para o hospital, fica lá, né, os tratamentos paliativos, até que o hospital chega e fala, olha, não tem mais sentido ela ficar aqui, porque ela hoje está vivendo de aparelho, não tem mais nenhuma condição dela retornar a uma vida normal. Né, retornar sequer à vida, né, ela já está ali, usar um termo, né, inapropriado, mas condenada à morte terrena.
E aí meu pai faz a reunião em família, eu não sei por que participei dessa reunião, ou acho que eu estava escondido em algum lugar, né, porque eu vi que todo mundo foi para minha casa, na mesa lá de jantar, meus tios, minha avó, meu avô, e eu fiquei ali e escutei. Eles ali decidiram que ela viria do hospital para casa. Então, eu com 11 anos, convivendo com a minha mãe ali, naquela situação dentro de casa. E eu ficava ali segurando a mão dela. Eu acordava, ia lá e ficava segurando a mão dela. E ela, até que um dia minha avó falou assim, Carlos, nós precisamos deixar a tua mãe descansar. Né? Já falei com teus irmãos, vocês precisam orar para Deus, para que, se for da vontade dele, que ele leve a mamãe para ela descansar, porque você vê quanto ela sofre, aí ela tinha aqueles espasmos, enfim. E naquele dia eu orei como minha avó me orientou, e no dia seguinte, eu ali segurando a mão dela, ela deu o último suspiro. Como é que eu não vou acreditar que não é que existem, né, que Deus existe, né? Como é que eu não vou acreditar que a nossa, né, a nossa vida não termina só aqui, né? Que nós temos muita coisa, que na verdade o principal não está aqui, né? E aí até ontem eu brinquei com a Karina, falei assim, Karina, quando nós nos conhecemos, eu chorava? Aí ela falou assim, não lembro muito bem como é que era, mas você era mais durão. Desde que minha mãe faleceu, eu deixei muito da parte das emoções, né? Da parte dos sentimentos, né? Porque aquilo foi muito pesado para mim. E no casamento com a Karina eu lembro que eu chorei. Ao ver ela entrando para a gente, né, no dia do casamento, né? Ali as minhas emoções vieram e eu chorei. E ontem eu me liguei disso também, me veio isso à mente, né? Da volta para o sentimento para o meu coração, né? Era alguém talvez vindo, né, para suprir aquele espaço emocional que tinha ficado. E a partir dali virei um chorão, né? Karina sempre brinca, lá vai o pai, vai chorar. E assim, é Deus cuidando, né? Deus sempre ali presente, né? E aí esse misto, né, que eu falei para ela, eu passei a ser muito aí a parte do sentimento, eu deixei muita razão de lado e passei a dar muito espaço para a emoção. Temos que buscar o equilíbrio, eu falei para ela. Então, é isso que Deus quer para a nossa vida, né? Um equilíbrio do uso da mente e do uso das emoções, né? Não sermos aquele cristão frio que só fica lendo, orando no seu quarto fechado, vai para a igreja, né? Mas também não aquele que só vive na emoção e fazendo, né, na rua, cuidando dos outros, porque também aí acaba indo num fanatismo, né? E sem o encaminhamento de Deus, sem as instruções de Deus de como agir, né? E aí esse livro, né, esse estudo todo, me foi mostrando algumas coisas que tiraram totalmente o loteamento de lado. Já estou livre desse mal. Então, por isso que amém. Por isso que eu tinha certeza que viria, que uma hora a alegria viria, que a alegria viria de manhã, que essa manhã iria chegar, mas chegou de uma forma bem diferente do que eu imaginava e que deveria ser a que eu deveria imaginar. Dando sequência aqui, essa capacidade nossa, né, de vivermos, seja nos momentos difíceis, né, sem perder, né, o nosso bem-estar interior. E também nos momentos de muita alegria, quando algo muito bom acontece, nós também não nos exaltarmos demais, porque isso também pode nos levar a fazer coisas erradas. O apóstolo Paulo ele nos ensina em Filipenses 4, 11 a 13, que eu vou ler aqui, que essa é uma passagem assim que também me tocou bastante quando minha tia estava lá, que ela foi minha segunda mãe, ela é minha avó, né? E ela estava com a Covid já há alguns dias na UTI, e minha irmã, né, de novo, como médica, um dia conversando com ela de noite, ela falou assim, ela está com hipercoagulação, isso é um sintoma da Covid, e quem chega nesse estágio, só um milagre. E nós criamos, né, no milagre, eu pelo menos cria, e ele veio, né, tive a oportunidade de no outro dia aqui ter falado a respeito disso.
Mas Filipenses, né, também foi uma leitura que eu fiz naquela época que me confortou. O que ele diz, né, em Filipenses ali 11, 13? Não estou dizendo isso porque esteja necessitando, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo com muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos ensina muito a viver no campo espiritual, né? A nos afastarmos das questões materiais, a entendermos essa vontade de Deus para as nossas vidas. E ao ele chegar nesse ponto, né, de maturidade cristã, ele teve, né, passou então a ensinar, né, a trazer, a colocar como palavra de Deus essa importantíssima lição, pelo menos, né, para mim, ela me toca e me faz assim, às vezes me desligar dessas questões materiais aí, como aconteceu na semana passada. Eu sabia que tinha, né, eu sabia que devia ficar, mas ainda como ser humano, ainda sofrendo. Mas eu pelo menos ainda estou, né, aí engatinhando, né, nessa minha base bíblica e espiritual para chegar, né, a ter não passar mais por essas situações, porque o ideal é não passar. Eu não devia nem ter sofrido. Devia ter recebido a mensagem do meu irmão e falado assim: Deus abençoe, que Deus esteja com esse desembargador e que ele possa, numas próximas, ele ter um entendimento diferente. Eu ia ficar bem, não ia deixar meu irmão também nervoso, porque eu ia ter esse sentimento. Eu acabei também deixando ele, né, como meu advogado, porque ele é meu advogado no processo, deixando ele também um pouco tenso. Enfim, são aprendizados, né? E estamos, né, graças, né, a Deus, estamos seguindo, né, uma vida cristã que nos permite aprender e crescer a cada dia, né, com os nossos erros, às vezes, infelizmente, mas principalmente com os acertos, né? Estando aqui hoje, né, me preparando para essa aula, estando aqui com os irmãos, hoje ouvindo o pastor, né, falando, né, e sempre a gente aprendendo, né? O ideal é que a gente aprenda só com os acertos, mas como humanos também acabamos errando e temos que aprender com eles também. O quê? Ah, desculpa. Lógico. Ah, é? Com vontade.
estudando, né? Estudando, que a gente vê. Aquele versículo que eu li no início das orações, eu também, no início eu não entendia. A gente está estudando e vai aprendendo. A gente fala, né? Que seja feita a vontade, né? Jesus nos ensina nas duas principais orações, pelo menos que eu entendo que ele faz. Isso, né? No Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né? Por mais que ele faça diversos outros pedidos na oração, ele coloca claro que seja feita a vossa vontade, e não quer dizer também quando ele fala no cálice, né? Ele fala que seja feita a vossa vontade. Então a gente pede, mas pede desde que seja a vontade de Deus, né? Porque senão ou ele vai dar e isso vai ser ruim. Tem meu irmão me conta, eu não sei se essa história é verdadeira, tá? De um pastor que o filho, né, tinha sido vítima de uma situação bem drástica, estava lá para a vida e a morte, ele orava, ele pedia para a igreja orar, ele sempre salva, Deus salva, faça o que o Senhor quiser, salva. Deus relutando para salvar, ele orava, ele chegou no desespero e falou, vou parar com o meu ministério, não vou fazer mais nada, se Deus não salvar meu filho, e colocando Deus ali no limite, né, para fazer. E o filho dele se salva, mas vira um drogado, faz atrocidades. Será que era para salvar mesmo? Né? Será que era melhor para ele, para o filho dele, que ele fosse salvo? Né? Que ele fosse salvo, não, nem mais se quer, né? Que fosse curado naquela doença, o problema que estava. Então é isso, né? A gente entender, né? E sempre colocar, né, a vontade de Deus e também estar sempre perto de Deus, né? Que o pastor falou, né? Justamente ali, né? Não adianta a gente só fazer a última parte, né? Achar que Deus vai atender tudo. Não. E nós temos que cumprir a nossa parte, de estarmos ligados na igreja, de estarmos, né, uma vida espiritual elevada para a gente poder chegar a esse ponto. Olha aí, exatamente. Está mergulhada, né? Colocou bem, né? A gente pede de manhã, mas durante o dia também fica com Deus no coração e sempre lembrando, né? Sempre lembrando de Deus, dos ensinamentos dele no nosso dia a dia. Quando a gente está mergulhado, né, uma vida espiritual, a gente fica leve, a gente fica capaz, né? A gente tem essa possibilidade, né, de orar e falar, Deus seja feita a sua vontade, tenho certeza que é melhor para nós e para o nosso próximo. O pastor colocou aqui hoje, né? Será um outro trecho da Bíblia que eu tinha muita dificuldade para entender, né? De nós colocarmos Deus em primeiro lugar, né? Que todas as demais coisas, né, estarão para o nosso bem, mas isso implica a gente colocar em segundo lugar nessa escala nosso filho, nossa esposa, nosso pai. Mas como, né? Eu amo meu filho, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu pai, como assim, né? Como é que eu posso amar a Deus e deixar, né, como Abraão fez, colocar o filho, né, para ser sacrificado? Como isso, né? E só que
Deus revela para a gente que isso é a nossa vida aqui, que é o momentâneo, né? E que tudo foi Ele que nos deu. Se eu não tivesse Deus, eu nem meu filho teria. Se Abraão não tivesse Deus, ele não teria Isaac. Né? Deus ele é lógico, né? Onipresente, onisciente, onipotente, né? O onisciente é o que nós estamos tratando hoje aqui, da razão, né? Deus tem mente, né? Como o pastor colocou. Então ele sabe de todas as coisas. Então ele traz na palavra um exemplo que não deixa dúvida, né? Abraão não tinha mais, a esposa dele não tinha mais como ter filho. Então ele traz o filho para provar, eu que dou o filho para vocês. Ele nos ensina isso lá em Gênesis. Então, como é que eu vou colocar o meu filho na frente de Deus? Não tenho como. Deus, em primeiro lugar. Às vezes, meus filhos ainda são um pouco novos, mas eu vou colocando assim aos poucos para eles. Eles vão entendendo aos poucos. Porque não é tão simples, né? Ele entender como o Pai Senhor ama mais Deus do que eu. Mas a gente tem que ir ensinando, né? Porque é lá desde cedo. Eu, infelizmente, não tive, né, esse ensinamento, tive diversos outros. E vou tentando suprir essas questões, né, já desde cedo, já com os meus filhos. Então, é isso, é esse sentimento, né, que nós temos que ter, né, nesse nosso dia a dia, estarmos mergulhados com Deus, né, para termos essa paz de espírito. Aí tem um trechinho final a respeito desse tema, né? Deus nos deu a mente para desenvolvermos uma vida espiritual e não carnal, material. Partindo já para um outro tema, né? Sempre interligado, né? Porque é todo extraído desse livro. É mais fácil pensarmos em fazer a coisa correta do que agirmos de forma correta sem pensar antes. Né? Voltando àquela questão do trânsito, né? Se a gente tem um sentimento, a gente age conforme o sentimento. Pronto, né? A chance de dar errado é muito grande. A chance como dizem lá as pessoas que infelizmente, né, chegam lá num tribunal, né, por questão de crime, falam, deu BO, doutor, deu BO. Então, por quê? Porque agiu sem pensar. Agrediu a esposa, bateu num filho, enfim, no trânsito, agiu sem pensar. Aí são os crimes que a gente chama, né, os crimes passionais, né, que são crimes violentos praticados na emoção. Esses crimes, até pela situação deles, eles acabam tendo uma pena um pouco inferior, porque a culpabilidade é menor do que aquele que premedita, né? Aquele que pensa, arquiteta e pratica o crime. Infelizmente, essa pena tem que ficar lá em cima, porque esse agiu porque quis deliberadamente, mais que isso, arquitetou, planejou todo o mal, né? Então, para nós, né, Deus nos livre de uma situação dessa de arquitetar, mas nós temos um risco de, às vezes, ainda agir na emoção. Pensar antes, usar a nossa mente. Deus nos deu a mente para isso, né? Aconteceu uma situação de desespero, calma, respira fundo, pensa antes de agir. E aí, né, seguindo aqui nessa situação. Então, temos que usar a mente para entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Usamos a mente, né, aí coloca toda aquela questão para aprendizado, e às vezes negligenciamos para usar a mente para aprender a palavra de Deus. Então, uma última questão que eu coloquei aqui para tratar é voltando lá para o início, né? Eu tratei ela bem rapidamente no início e deixei ela para o final, caso tivesse tempo para a gente tratar. Temos mais 8 minutos, eu vou tentar falar alguma coisa que é relacionado à fé, né? Como eu disse lá no início, a fé para mim, a minha cunhada, né, que não tem, né, Deus como Criador e Salvador da vida dela, né, os ateus, eu já pensei em falar para ela
porque ela questiona muito, né? Quem não conhece a palavra tem muitas indagações a respeito da palavra, né? Só lendo, estudando, que a gente vai eliminando essas indagações e crescendo espiritualmente. E antes, né, quando eu não tinha todo esse conhecimento, eu já pensei em falar para ela, mas você tem que ter fé, confia e pronto. Mas o que é isso? Isso é não usar a razão. Não é isso que Deus nos ensina, né? Deus nos ensina que a gente estude a palavra dele, entenda tudo que ele fez por nós, entenda essa natureza maravilhosa, a nossa vida que é um milagre, e creia com essa razão, com esse entendimento, com a certeza de que ele é nosso Criador e Salvador, né? Então, isso que é fé. Fé não é algo irracional, pelo contrário, fé é razão pura, é o entendimento do que Deus é para nós. E aonde nós buscamos isso? Na palavra de Deus, né? Que para nós que conhecemos, né, a palavra, e para aqueles que não tiveram, né, a oportunidade, é na natureza, é no entendimento, é naquela semente que Deus colocou no coração de cada um. E aí, né, eu, finalizando aqui, vou só dar uma lida aqui rapidamente para ver se não faltou nada nessa questão da fé, e a gente daí faz uma oração e encerra. Então, fé não é algo irracional. Fé não é um pensamento, uma atitude positiva, né? Muitas também falam assim, não, é um pensamento positivo, é acreditar que vai dar certo. Mas não é só isso, né? Fé é racional, baseia-se no caráter e nas promessas de Deus. É uma confiança racional de que Deus é digno de todo crédito. Suas obras, seu amor por nós revelado, suas promessas, seu caráter, enfim, sua palavra nos demonstra isso. Portanto, a fé não é irracional, mas é, sim, baseada na razão, no conhecimento que temos do nosso Deus, e por isso temos fé nele. É uma confiança racional, nós confiamos, né, racionalmente em Deus como nosso Criador e Salvador. Coloquei até aqui também uma passagem bíblica para tratar um pouco desse tema, né? Quando a palavra fala em Mateus 6,30, em homens de pequena fé, o que ele está falando? De novo, né? Quantas vezes eu li isso e o que Deus quer me dizer com isso, né? E aí, nesse estudo bíblico, isso me aclarou um pouco mais, né? Me trouxe um pouco mais do entendimento, né? Do que Deus está falando ali. Ele está falando, o que é o homem de pequena fé ali? É o homem que tem pouco conhecimento da palavra, que pouco usou a mente para conhecer a palavra. Porque se ele não tem esse conhecimento, ele não tem a fé racional, o entendimento, a confiança racional de que Deus é o Criador e Salvador. Então, ali, né, quando a gente... Quer ler, amorzinho? Você lê, por favor? Sim, por favor. Sim, exatamente. Até trataram um pouquinho ontem também a respeito disso, né? Porque esse versículo tem muito a ver com as preocupações, com a ansiedade, né? E aí o que seria, né, esse homem de pequena fé que tem essas preocupações com o dia a dia, com os problemas do dia a dia, com as preocupações do dia a dia, com as preocupações, no meu caso, do loteamento lá, né? É a pequena fé, é a ausência de conhecimento, né, de estudo da palavra, que nos traz essa possibilidade de crer que Deus é superior a tudo isso e nos coloca num patamar superior a tudo isso. Então, ali está falando, né, de pessoas que não colocam os seus pensamentos, entre parênteses, que não pensam nas graças, nas obras, nas promessas de Deus para nós, e que são para ter eternidade, não são aqui para esse momento, né, esse instante que estamos vivendo. E assim, elas são muito maiores do que qualquer circunstância vivenciada nessa nossa pequena passagem material pela Terra.
Então, ela tem mais a ver com o que? A fé, o que ela permite que ela evita que as circunstâncias controlem nosso pensamento. Né? O que Deus nos ensina? Que nós devemos ter o controle dos nossos pensamentos. E não que as circunstâncias tomem conta desse controle. De novo, no loteamento, o que eu permiti? Que as circunstâncias mundanas tomassem conta dos meus pensamentos, quando eu deveria controlar meus pensamentos e agir conforme os ensinamentos de Deus na minha vida. Bom, encerrando, queria agradecer a paciência de todos. Fiquei um pouco angustiado, né, amorzinho, quando o pastor pediu para eu falar. Eu não gosto de falar em público, me sinto envergonhado, enfim, tenho minhas restrições, mas também Deus agindo, né, me colocou na quinta-feira para falar em público. Então, eu já soltei um pouquinho lá da ansiedade, desse sentimento, né, e também em oração, enfim, acho que consegui pelo menos passar alguma coisa, espero, né, ter conseguido contribuir um pouco com esse tema aí com os irmãos. E vamos, então, fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, somos gratos por tudo em nossas vidas, somos gratos pelas dificuldades e pelos caminhos abertos, Deus. E sabemos que não só nos caminhos abertos, mas também nas dificuldades o Senhor está agindo para o nosso bem, Deus, e para o nosso próximo. Obrigado, Deus, pela mente que o Senhor nos deu, por termos a capacidade de poder acessar a sua vontade através da nossa razão, Deus, e assim aumentarmos nossa fé, para seguirmos em frente, em busca, né, da nossa santidade, Deus, da nossa aproximação de Ti, do nosso mergulho em Ti, que o Senhor esteja cada vez mais, Deus, expresso em nossas vidas. Confiamos e cremos que o Senhor está em nós, Pai. Basta nós deixarmos que o Senhor tenha pleno controle. E para isso, Deus, precisamos, na nossa mente, crer e acreditar que o Senhor estará agindo e nunca agirmos conforme as nossas puros instintos, Deus, pois o Senhor nos ensinou, o Senhor nos deu, o Senhor nos capacitou para que não estejamos agindo dessa forma, Pai. Obrigado, Deus. Assim, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.